Existe uma mentira que carregamos como se fosse verdade, uma crença tão entranhada em nossa cultura que raramente paramos para questioná-la. A indústria do desenvolvimento pessoal, com seus milhares de livros, cursos e promessas, sustenta-se sobre uma premissa fundamental que talvez seja completamente equivocada. Eles nos dizem que precisamos nos consertar, que há algo errado conosco, que somos projetos inacabados esperando a técnica certa, o método perfeito, a transformação definitiva. Carregam essa bagagem como quem carrega pedras, e o peso aumenta a cada nova técnica que aprendem, a cada novo defeito que descobrem em si mesmas. Você já sentiu isso? Essa sensação de que quanto mais tenta se melhorar, mais defeitos aparecem, como se estivesse cavando um buraco que só fica mais fundo? A verdade é que fomos ensinados a nos ver como máquinas defeituosas. Desde crianças, absorvemos a mensagem de que não somos suficientes como somos. As pessoas ao nosso redor, muitas vezes com as melhores intenções, apontam o que precisa ser corrigido, ajustado, melhorado. Seus pais talvez dissessem que você precisava ser mais disciplinado. Seus professores apontavam onde você estava aquém. A sociedade sussurrava constantemente que você deveria ser mais magro, mais rico, mais produtivo, mais confiante, mais calmo, mais ambicioso. E você escutou. Todos nós escutamos. Internalizamos essas vozes até que elas se tornaram nossa própria voz interior. Aquele crítico implacável que nunca descansa, nunca está satisfeito, nunca reconhece que você já é completo. Pense em uma onda no oceano. Ela surge, cresce, quebra na praia e retorna ao mar. Em algum momento dessa jornada, a onda precisa se esforçar para ser mais onda? Ela se critica por não ser alta o suficiente, por não ter espuma suficiente, por não durar tempo suficiente. A onda simplesmente é. Ela é o oceano se expressando. E não há nada de errado com nenhuma onda, seja ela gigante ou pequena, rápida ou lenta. A onda não está separada do oceano tentando ser oceano. Ela já é o oceano em movimento. Você vê para onde isso aponta? Você não é alguém quebrado tentando se consertar. Você é a vida se expressando através de uma forma humana específica. E essa forma nunca esteve quebrada. Mas essa voz na sua cabeça, aquela que insiste que você precisa mudar, e algo está fundamentalmente errado com você, de onde ela vem? Eu te digo, ela não é você. Essa voz é uma colagem, uma colcha de retalhos costurada com fragmentos de todas as pessoas que te disseram quem você deveria ser. É seu pai dizendo que homens não choram. É sua mãe preocupada com o que os vizinhos vão pensar. É aquele professor que disse que você não era bom em matemática. É a mídia bombardeando você com imagens de corpos perfeitos e vidas perfeitas. É a cultura do trabalho dizendo que seu valor está na sua produtividade. Todos esses fragmentos se fundiram em uma voz única que parece sua, mas não é. É um coro de julgamentos externos que você acidentalmente confundiu com sua identidade. As pessoas abordam a mudança de duas maneiras radicalmente diferentes, e a diferença entre elas é como a diferença entre tentar esculpir gelo e cuidar de um jardim. A primeira abordagem é mecânica. Você se vê como uma máquina com defeitos de fábrica que precisam ser identificados e corrigidos. Há algo errado com sua ansiedade? Conserte. Sua confiança está baixa? Ajuste. Você procrastina? Corrija o defeito. Essa abordagem trata você como um problema a ser resolvido, um projeto de engenharia onde cada aspecto indesejado precisa ser removido e substituído por algo melhor. É exaustivo, porque nunca termina. Sempre há outro defeito esperando para ser descoberto. A segunda abordagem reconhece algo completamente diferente. Ela vê que você não é uma máquina, mas um organismo vivo, um jardim onde algumas coisas já estão crescendo naturalmente. Um jardineiro não força uma planta a crescer. Ele cria condições para que a planta expresse sua natureza. Ele remove ervas daninhas que competem por recursos,
garante água e luz solar adequadas, protege de pragas. Mas o crescimento em si, esse é natural, inevitável, parte da própria essência da planta. Quando você se aborda dessa maneira, não está tentando consertar algo quebrado. Você está reconhecendo o que já está inteiro e criando condições para que isso floresça. Sente a diferença? Uma abordagem te esgota, a outra te nutre. Observe uma criança aprendendo a andar. Ela se levanta, cambaleante, dá alguns passos desajeitados e cai. Então se levanta novamente, cai de novo, levanta mais uma vez. Em algum momento desse processo, a criança para se criticar. Ela senta no chão e pensa: sou péssima em andar. Outras crianças já estão correndo e eu ainda caio. Há algo fundamentalmente errado comigo. Talvez eu precise de um curso de caminhada, de um coach de mobilidade, de um plano de 5 etapas para melhorar minha inadequação motora. Claro que não. A criança simplesmente experimenta, cai, levanta e tenta de novo. Não há narrativa de inadequação, não há julgamento sobre o processo, não há sensação de ser quebrada. Há apenas a tentativa natural, o ajuste instintivo, a aprendizagem orgânica que acontece quando você não está travado pelo medo de estar errado. Você costumava ser assim. Antes de aprender a se julgar, você experimentava a vida com curiosidade e abertura. Depois, você aprendeu que certas coisas sobre você eram inaceitáveis, que você precisava ser diferente para ser amado, aprovado, incluído. E então começou essa guerra interna, essa batalha incansável contra partes de si mesmo que você decidiu que eram inimigas. Mas, e se não houver inimigos? E se não houver partes ruins que precisam ser eliminadas, apenas aspectos de você que foram negligenciados, mal compreendidos ou sufocados? A energia que você gasta se julgando é astronômica. Pense nisso por um momento. Quantas horas você passa toda semana avaliando se está fazendo o suficiente, sendo o suficiente, melhorando o suficiente? Essa voz que comenta constantemente seu desempenho, apontando falhas, comparando você com outros, lembrando você de seus fracassos passados e preocupando-se com fracassos futuros. É como ter um tribunal funcionando 24 horas por dia na sua cabeça, com você sendo simultaneamente o réu, o promotor e o juiz. Você percebe quanto isso drena? Essa energia poderia estar sendo usada para criar, para amar, para explorar, para simplesmente estar presente na riqueza do momento. Mas em vez disso, ela é consumida nessa auditoria interna interminável. Aqui no meio dessa jornada que estamos fazendo juntos, quero te pedir algo. Se você está sentindo que essas palavras ressoam com algo em você, estão tocando em uma verdade que talvez você sempre soube, mas nunca teve linguagem para expressar, considere se inscrever neste canal. Não porque eu preciso de mais números, mas porque essa conversa precisa continuar. E quero te fazer um convite mais específico. Nos comentários abaixo, compartilhe uma coisa sobre você que sempre considerou um defeito, algo que passa anos tentando consertar. Apenas uma palavra ou uma frase curta. Não precisa explicar, não precisa elaborar. Só nomeie. Às vezes, ao colocar algo em palavras e vê-lo refletido em uma comunidade de outras pessoas fazendo o mesmo, você percebe que não está sozinho nessa luta. E talvez, só talvez, você comece a questionar se aquilo que chamou de defeito era realmente um problema para começar. Agora, deixe-me te contar algo fascinante sobre como criamos nossos próprios problemas. Você já notou que muitas das coisas que tentamos consertar em nós mesmos pioram justamente por causa dos nossos esforços para consertá-las? Pegue a ansiedade, por exemplo. Alguém sente ansiedade, o que é uma resposta humana completamente normal a certas situações. Mas então essa pessoa decide que ansiedade é inaceitável, que é um sinal de fraqueza, que precisa ser eliminada. Então ela fica ansiosa sobre estar ansiosa. Ela monitora constantemente seus níveis de ansiedade,
Preocupa-se quando a ansiedade aparece, tenta suprimi-la, fica frustrada quando não consegue. E o que acontece? A ansiedade aumenta. Porque agora não é apenas a ansiedade original sobre a situação. É toda uma camada adicional de ansiedade sobre ter ansiedade. Você criou um problema tentando resolver um problema que talvez nem fosse um problema real para começar. Isso acontece com tanta coisa. As pessoas tentam forçar-se a dormir e desenvolvem insônia. Tentam forçar-se a ser espontâneas e ficam tensas. Tentam eliminar pensamentos indesejados e esses pensamentos se tornam obsessivos. É como areia movediça. Quanto mais você luta, mais afunda. A luta contra o que você é, contra o que sente, contra sua experiência natural, frequentemente cria mais sofrimento do que a coisa original que você estava tentando eliminar. Você entende a ironia? O problema não é você. O problema é a guerra que declarou contra partes de você. Seus sentimentos são como o clima. Eles mudam, flutuam, surgem e passam. Alguns dias o céu está ensolarado, outros está nublado. Há tempestades ocasionais, manhãs de neblina, tardes de vento forte. O clima não está quebrado por mudar. É sua natureza ser variável. Você não olha para o céu chuvoso e pensa: há algo fundamentalmente errado com esse céu. Ele deveria estar sempre ensolarado. Você reconhece que a chuva faz parte do ciclo natural, que ela nutre a terra, que depois dela vem outros tipos de clima. Seus estados emocionais funcionam da mesma forma. Tristeza não é um mau funcionamento. Medo não é um defeito. Raiva não é evidência de que você está quebrado. São respostas naturais a diferentes situações, partes do espectro completo da experiência humana. Quando você para de tratá-los como inimigos que precisam ser eliminados e começa a vê-los como clima interno que naturalmente varia, algo muda. Você deixa de estar em guerra com sua própria experiência. Embaixo de todas as camadas de autocrítica, embaixo de todos os deveria e preciso e não sou bom o suficiente, sua natureza original ainda está lá. Ela nunca foi a lugar nenhum. Foi apenas coberta, como o sol atrás das nuvens. Você não precisa criar uma nova personalidade. Você não precisa se transformar em alguém diferente. Você precisa remover as camadas de condicionamento que obscureceram quem você sempre foi. É um processo de revelação, não de construção. É como um arqueólogo removendo cuidadosamente a terra que cobriu um artefato antigo. O artefato sempre esteve lá. Só precisava ser descoberto. Pense em quantos sistemas você implementou na sua vida para tentar se melhorar. Aplicativos de hábitos, rotinas matinais, dietas, regimes de exercício, práticas de meditação, planilhas de produtividade. Alguns podem ser úteis, não estou negando isso. Mas pergunte-se, você os está usando como ferramentas para apoiar sua vida natural? Ou como cadeias para forçar uma versão de você que alguém disse que você deveria ser? Há uma diferença enorme. Uma ferramenta te serve, uma cadeia te aprisiona. E muitas vezes, o que começou como ferramenta se transformou em cadeia porque você adicionou camadas de julgamento sobre se está fazendo certo, se está sendo consistente o suficiente, se está alcançando os resultados esperados. Eles descobrem, eventualmente, que a transformação real não vem de mais esforço, mas de menos resistência. As pessoas passam anos empurrando pedras morro acima, tentando forçar mudanças, lutando contra sua natureza. Então, em algum momento, geralmente por exaustão, elas soltam, param de lutar. E algo interessante acontece. A mudança que perseguiam por tanto tempo começa a acontecer naturalmente. Não porque elas forçaram, mas porque pararam de bloquear. É como um rio que estava sendo represado. Quando você remove a represa, a água simplesmente flui. Ela sempre quis fluir. Você estava apenas no caminho. Aqui está o paradoxo central que a indústria de autoajuda não quer que você descubra. Quanto mais você tenta se consertar, mais reforça a crença de que está quebrado. Cada técnica que você aprende, cada sistema que implementa, cada livro que compra,
está silenciosamente transmitindo a mensagem de que você, como é agora, não é suficiente. É como dizer para alguém repetidamente que não está doente, enquanto continuamente oferece remédios. A ação contradiz as palavras, e sua psique capta essa contradição. Ela entende: se eu preciso de tanto conserto, devo estar realmente quebrado. Mas quando você verdadeiramente reconhece, não apenas intelectualmente, mas em um nível profundo e visceral, que nunca esteve quebrado, algo extraordinário acontece. Você para de lutar contra si mesmo. E nesse espaço sem luta, crescimento natural emerge. É como uma planta que estava tentando crescer em solo compactado. Quando o solo é afofado, quando há espaço para as raízes se expandirem, a planta não precisa de instruções sobre como crescer. Ela simplesmente cresce em direção à luz. Esse movimento em direção à luz não é esforço, é natureza, é inevitável. Você percebe como isso muda tudo? Não há mais listas de defeitos para corrigir. Não há mais essa guerra interna exaustiva. Há apenas observação curiosa, aceitação do que é, e o reconhecimento de que mudança e crescimento são naturais quando você não está bloqueando-os com julgamento e resistência. Você ainda evolui, você ainda aprende, você ainda se expande. Mas agora é como respirar, não como segurar a respiração. É fluido, não forçado, orgânico, não mecânico. E aqui está algo que raramente é dito. Você não precisa entender isso perfeitamente para se beneficiar disso. Você não precisa ter uma revelação mística ou um momento de iluminação súbita. Você pode simplesmente começar a notar. Notar quando está se julgando. Notar quando está operando a partir da crença de que está quebrado. Notar não para consertar, mas apenas para ver. E nesse ver, sem tentar mudar o que você vê, algo já começa a se mover. A consciência em si é transformadora, não a consciência que julga. A consciência que simplesmente observa, com interesse gentil. Imagine acordar amanhã sem aquela voz crítica comentando cada coisa que você faz. Sem aquela sensação de fundo de que você deveria estar fazendo mais, sendo mais, melhorando mais. Imagine a quantidade de energia que seria liberada. Imagine o que você poderia criar, explorar, experimentar com toda essa energia que agora está presa no ciclo de autocrítica e autoaperfeiçoamento. Não estou dizendo que você vai acordar assim amanhã, mas estou apontando para uma possibilidade que já existe em você. A possibilidade de viver a partir de completude em vez de deficiência. As pessoas ao seu redor vivem suas vidas carregando essa crença de inadequação como uma mochila invisível. Elas a carregam para o trabalho, para os relacionamentos, para a cama à noite. E essa crença permeia tudo. Afeta como se relacionam, como trabalham, como descansam, como amam. Torna tudo um teste que precisam passar, uma prova que precisam dar de que são suficientes. É exaustivo, e você não está sozinho nessa. Quase todo mundo está fazendo isso. Toda uma cultura construída sobre a premissa de que todos precisamos nos tornar algo diferente do que somos. Mas você tem uma escolha agora. Você pode continuar comprando a história de que está quebrado. Pode continuar adicionando mais técnicas, mais sistemas, mais estratégias de autoaperfeiçoamento à sua coleção. Ou você pode pausar. Você pode questionar a premissa fundamental. Você pode perguntar: e se eu nunca estive quebrado? E se todo esse esforço para me consertar foi baseado em uma mentira? E se eu já sou, e sempre fui, completo? Essa pergunta, feita sinceramente, pode abrir uma porta que você nem sabia que existia. Agora, conforme chegamos ao final dessa conversa, quero te agradecer por ter ficado até aqui, por ter permitido que essas ideias ressoassem em você. Se sentiu que algo mudou, mesmo que sutilmente, na forma como você se vê, considere se inscrever neste canal. Mas, mais importante que isso, quero te convidar para algo. Nos comentários abaixo, compartilhe. O que esse vídeo te fez perceber sobre você mesmo? Não precisa ser profundo ou elaborado.
Pode ser apenas uma frase, um pensamento, uma sensação. Mas compartilhe algo, porque quando você coloca em palavras o que está se movendo dentro de você, isso se torna mais real. E quando você vê outras pessoas compartilhando suas próprias percepções, você percebe que está parte de algo maior, uma comunidade de pessoas despertando para a verdade de que nunca estiveram quebradas. Então, deixe sua voz aqui embaixo. Eu leio cada comentário, e essa troca, essa conexão, é o que torna esse trabalho significativo. Obrigado por estar aqui. E lembre-se, você não precisa se consertar. Você só precisa se reconhecer.